Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal de César Cidade Dias para mais um Timeline, o quadro onde a gente pega aí todos os assuntos que repercutiram nas redes sociais gremistas e traz para você de uma forma prática e resumida, tá certo? Então tu que tá chegando aqui no vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro conteúdo, tá certo? Lembrando que hoje à noite, 9 horas da noite, tem o Papo de Gremista para Gremista. Então a gente vai repercutir o assunto que é o jogo de ontem, né? Se foi um ponto conquistado, 2 pontos perdidos, também outros assuntos sobre o Grêmio. Então, tu aí que tá vendo esse vídeo, não esquece que 9 horas tem o Papo de Gremista para Gremista aqui no canal do César, tá certo? Antes do timeline, vamos falar de KTO, porque KTO.com é a casa de aposta aqui do canal do CCD. Vai lá e te registra, usa o código CCD20 para ganhar uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Amanhã volta a Champions League e essa semana também voltam os outros campeonatos aí de Copas da Europa, então vai lá, te registra, usa o código CCD20, mas dá uma brincada, tá certo? Vou botar uns pilinhas só para dar uma brincada e sempre com responsabilidade, tá certo? Vamos lá então começar esse timeline com uma informação de Eduardo Gabardo, da GZH, tá certo? Que é a seguinte: o Grêmio segue na pauta gremista um lateral esquerdo para o ano de 2025. É bem verdade que o Grêmio tentou na janela deste meio do ano trazer outro lateral esquerdo, não conseguiu e está na pauta gremista para ano que vem ter outro lateral. Inclusive, o Grêmio tenta antecipar isso para que já comece a temporada com um novo lateral esquerdo. Sobre Reinaldo renovar ou não, vai ser discutido só no final do ano, tá certo? Essa é a informação que traz o Eduardo Gabardo. Agora, sobre a permanência ou não, vai passar sim pela permanência ou não do Renato Portaluppi, tá certo? Porque se Renato Portaluppi permanecer como técnico do Grêmio, as chances do Reinaldo permanecer como lateral aumentam. Se o Renato não permanecer, as chances do Reinaldo sair aumentam. Então, claro, não vai ser só o Renato, sobre a permanência do Renato. A diretoria vai avaliar o atleta também. Mas o Renato permanecer ou não vai influenciar diretamente sobre o Reinaldo ter uma renovação, tá? Mas lembrando, a informação de Dado Gabardo vai ser discutida somente no final do ano, tá certo? Vamos falar sobre uma informação que trouxe o Bruno Soares, da Bandeirantes, que é sobre Jeromel. O Grêmio já estuda a possibilidade de dar um cargo de dirigente para Pedro Jeromel assim que anunciar sua aposentadoria. E mais, estuda dar um contrato até o final do gauchão do ano que vem para o zagueiro gremista. Obviamente, pensando nesse octacampeonato, que a direção tem essa ambição de conquistar o octacampeonato gaúcho, e o Jeromel seria um dos poucos, né? E se não for só ele e o Kahneman deste elenco, a serem 8 vezes campeões gaúchos também em sequência. Então pesa muito nessa decisão uma renovação do Jeromel até o final do campeonato estadual. Então, depois disso também, se vai acontecer ou não, vai ser estudado também para ter um cargo de dirigente. Então, o ídolo gremista Pedro Jeromel, tá certo? Vamos falar sobre também uma folga, tá? Porque hoje, depois do empate de ontem contra o Bragantino lá na Bia Bichedid, foi dado folga aos atletas gremistas, tanto aos que estiveram relacionados na partida, quanto aos que tiveram treinamento no CT Luiz Carvalho pela manhã de domingo, com o comando de Renato Portaluppi. Então hoje foi folga geral, exceto ali da parte médica, dessa parte mais interna, até porque o Gemerson e o Rodrigo Eli, eles iriam ser reavaliados hoje, né? Porque a gente vai lembrar, o Rodrigo Eli sentiu desconforto no aquecimento, e o Gemerson saiu no segundo tempo. Depois ele confirmou pra gente na zona mista que sentiu um desconforto mesmo que havia sentido quando teve a lesão de grau há alguns dias atrás. Então ele informou isso para a comissão técnica e o tirou da partida, colocando o Jeromel, que entrou no segundo tempo. Então eles iriam ser reavaliados hoje, mas para treinamentos o elenco gremista folgou hoje, então volta às atividades amanhã pela manhã, visando o jogo contra o Flamengo, que é o próximo domingo na Arena. Então, visando essa partida que é muito importante para o Grêmio ganhar, não é nem pontuar, é ganhar, porque deixou escapar a vitória em Bragança Paulista, então tem ganhado o Flamengo para escapar mais ainda dessa zona de perigo e buscar algo maior dentro do Campeonato Brasileiro, tá certo? Algo maior que foi citado por Martin Bright White na zona mista. Ele falou com a gente ontem lá no estádio do Bragantino. Lembrando que quando ele saiu, ele foi substituído pelo Diego Costa, ele saiu muito irritado, xingando muito, muito irritado o atacante dinamarquês, tá certo? E aí ele falou com a gente na zona mista ontem lá no estádio
E dava pra ver na expressão facial dele que ele estava muito incomodado, tá certo? E aí ele falou o seguinte, tá? Pra mim não está suficiente. Tem que ganhar esse tipo de jogo. Temos que saber controlar muito melhor ofensivamente e defensivamente. Somos Grêmio. Essa foi a frase, então, do atacante que se mostrou muito incomodado, muito principalmente pelo empate que foi cedido na partida, duas vezes, inclusive, né? O Grêmio esteve à frente duas vezes no placar, cedeu duas vezes o empate. Então, o Bright White estava muito incomodado, mesmo que o Monsalve, tá? O Monsalve também falou com a gente na zona mista e mostrou muita frustração e muito incomodado por esse resultado. Vamos ser sinceros aqui, negativo, né? Ainda mais pelo que se desenhou durante a partida. Falando no Monsalve, o colombiano ele é líder de participações em gols, seja eles fazendo gols ou dando assistência, desde a sua estreia com a camisa do Grêmio, tá? São 6 jogos, 3 gols e uma assistência do meia colombiano, a promessa colombiana, e ele é responsável direto por 10 pontos desde a sua estreia. Então a importância que tá tendo o Monsalve para esse momento, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele estreou lá em Curitiba, ele vem demonstrando essa importância dentro de campo com isso. Porque, pô, a cada 2 jogos ele tem um gol e ele tem uma assistência também com a camisa do Grêmio já. Então é um jogador importantíssimo para o esquema do Renato Portaluppi e para o Grêmio se livrar dessa zona de perigo e buscar algo maior, principalmente no ano que vem. Falando sobre ano que vem, o Cruzeiro, né, volta a estar na pauta Renato Portaluppi. A informação do Thiago Fernandes é que Renato Portaluppi, Cuca e Fernando Diniz estão na pauta do Cruzeiro para 2025, tá? Porque é o seguinte, Fernando Seabra parece que não vai ficar por lá. Não tá com aquela confiança toda com o seu trabalho, apesar de estar entre as cabeças no Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, não está mostrando tanta confiança. E aí pode haver uma troca de treinador pro ano que vem, e esses três seriam os preferidos. Então, o Renato novamente tendo seu nome ligado com o Cruzeiro. Alguns dias atrás tinha informação sobre ter sido oferecido, sobre o Cruzeiro procurar, foi tudo negado, mas agora então volta a estar na pauta cruzeirense o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tá certo? Para fechar esse timeline, vamos falar sobre Keylor Navas, porque teve uma invasão tricolor em suas redes sociais, nas últimas postagens, principalmente, pedindo para que o goleiro costa-riquenho venha ao Grêmio. E aí, bate de frente com uma informação que trouxe o Calhau Dornelles, da Bandeirantes, que é a seguinte: o Navas, ele ligou pro Franco Cristaldo para saber como é o ambiente gremista. E claro, recebeu somente elogios, muito positivo essa resposta do Cristaldo pelo Keylor Navas. Mas é curioso essa ligação do Navas, né? Nos últimos dias que saiu algumas informações sobre o Grêmio procurar mais sobre o atleta, aquela baixa que teve na pedida salarial e nas luvas. Agora, então, parece que o goleiro costarriquenho ligou para um atleta gremista para saber como é o ambiente. E deixa a torcida gremista esperançosa, né? O Navas, a gente tá falando de um tricampeão da Champions, tricampeão mundial, né? Um jogador que é de Copa do Mundo e que com certeza agrada boa parte da torcida gremista um nome como esses sendo veiculado, sendo ventilado no elenco tricolor. Então, hoje, além da invasão gremista, em suas redes sociais teve essa ligação, segundo Calhau Dornelles, tá certo? E esse foi mais um Timeline. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa tua opinião também nos comentários. O que que tu acha de Keylor Navas? Te agrada o Keylor Navas? O que que tu achou dessa indignação do Bright White? Te basta essa indignação de jogadores? Acho que tá certo nessa fala que ele teve. E o que tu acha também do Jeromel, né? Se ele deve renovar até o final do Gauchão mesmo, se tu acha que não, encerrou o ciclo, final do ano tem que se aposentar ou sair do Grêmio, se não se aposentar, enfim. Deixa aí tua opinião nos comentários, tá certo? Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.